Boa noite, somente a todos aí, todos bem-vindos a esse primeiro encontro, então, para formação, comunicar a mensagem, estratégia e meios. Vou explicar para vocês, a proposta são 5 encontros que nós teremos aqui, todos eles às 8 horas, nas próximas terça-feiras, nas próximas 4 terças-feiras, os outros encontros. Eu tenho aqui um pequeno cronograma para passar para vocês qual é a dinâmica. Durante a ideia do cronograma, então, hoje a gente vai fazer alguns alinhamentos e o que eu chamei de arrumando a casa, ou seja, vamos falar um pouco mais sobre um pouco mais de teoria e menos prática. E depois são 4 dias, 4 noites, então, 4 encontros sobre prática mesmo. Vamos falar de mídia, criação de um cronograma, estratégias. Então, na terça que vem. Depois, sobre visual, falar sobre fotos, vídeos, design, desde técnicas para a gente tirar qual é o tipo de foto, qual é o tipo de vídeo, alguns aplicativos que a gente pode usar para edição, para publicação. Depois, no dia 7, a ideia é falar sobre texto, sobre linguagem, língua, forma, como cada rede se comporta, como cada lugar a gente pode se comportar. E aí, no último dia, a gente vai falar sobre juntar uma equipe, um grupo, uma comissão, enfim, como querer um pouco mais de ferramenta, como gerenciar e como trabalhar com grupos e tudo mais, e ainda algumas dúvidas que eventualmente tenham ficado nesses outros primeiros quatro encontros aí, que não tenham sido respondidas. Tá? A dinâmica proposta para os encontros é a seguinte: eu trago uma pequena, um pouco de conteúdo para a gente e depois abro para um bate-papo para a gente poder conversar, tirar dúvidas e alguma colocação que tenha ficado passado aí nas minhas apresentações. Então, eu vou, ao longo desse primeiro período, ignorar o chat ali, então guardem as suas perguntas. Se quiserem mandar, pode até mandar, mas eu vou ignorá-lo e também vou tentar dar espaço mais no final para que a gente tenha uma continuidade. A ideia é que a gente fique aqui uma hora e um pouquinho. Se a gente passar, não tem problema, tenho a noite toda à disposição, mas o conteúdo tem um pouco menos de uma hora para a gente poder ter um tempo para conversar. Tem ali já um QR Code ou um link, depois eu coloco nos comentários, onde é que eu vou pondo todo o material disponibilizado aqui, desse PPT, esse PowerPoint, enfim, esse PDF que eu estou apresentando, desde os materiais que eu vou citando ao longo da live e ao longo das noites. Então, eu vou colocando neste drive aí. Acho que no momento só tem um material lá, depois eu vou colocando mais algumas coisas. Tá? Então, essa é a proposta de dinâmica para todas as noites, e o drive vai ser o mesmo para todas as noites. Então, quem acessou hoje, quiser salvar nos seus favoritos, pode usar o material de lá. Bom, vamos começar sobre o conteúdo. Primeiro, para quem alguém trabalha com comunicação, eu não vou trabalhar essa teoria de comunicação básica que qualquer faculdade de comunicação traz, que é emissor, mensagem, canal, receptor, ruído. Não que isso não seja real, mas isso é um conteúdo basilar, e eu gosto de enxergar a comunicação com outro foco e com outra maneira. Eu acho que, para começar, assim, eu vou dizer para vocês que comunicação é um desafio árduo. Eu vou dar um exemplo para vocês, real, acontecido no início do ano. Eu não sei se todos aqui participaram ou souberam das reuniões da Diretoria Nacional com os distritos. Eu enviei um link, eu sempre enviava um link na tarde, ou no início da tarde, enfim, no final da tarde, para os participantes da noite, por e-mail. Então, eu mandava lá: olá, lembrando que o nosso encontro está marcado para hoje, 20 horas, a sala está disponível a partir das 19h40. Aqui está o link para a reunião. Eu enviei esse e-mail. Logo depois, uma pessoa me respondeu: olá, Carol Ederson, poderias me passar o link da reunião de hoje à noite? Então, esse é o desafio da comunicação. Eu mandei o link no e-mail que eu mandei o link, a pessoa me respondeu pedindo. Esse é o nosso desafio da comunicação. A pessoa provavelmente leu a primeira frase só e não leu a frase de baixo onde estava o link. E, obviamente, eu mandei o link. Então, é isso que a gente passa.
E eu não vejo problema com isso. Eu acho que é o nosso esforço de comunicar. E para mim, a teoria da comunicação que eu trabalho mais é que a comunicação ela é sobre pessoas. A comunicação é sobre a gente entender com quem a gente está falando para poder falar melhor para ela. A comunicação está no foco em quem vai nos ouvir, ou quem vai nos ler, ou quem vai receber o nosso conteúdo. E aí aqui eu vou fazer um pouco de teologia, vou tomar a liberdade de fazer um pouco de teologia. E tem dois textos bíblicos para mim que falam muito sobre esse esforço da comunicação em entender o outro e que o foco está no outro. Vamos pensar o seguinte, no Pentecostes, quando Deus desfaz a Babilônia e coloca os discípulos a falar outras línguas, Deus poderia ter feito com que todo mundo falasse a mesma língua. Não, Deus fez com que os discípulos falassem a língua materna das pessoas e as pessoas se admiraram disso. Então, o nosso trabalho como evangelistas, como oradores, como missionários, enfim, é falar a língua que as pessoas entendam. Essa é a minha leitura desse texto. E aí, de novo, lá em Coríntios, quando o texto está organizando, o contexto é o culto em si, mas quando ele fala nas línguas, né, como se entenderá o que é dito? Ou seja, quando as pessoas dizem, quando as pessoas não disserem palavras compreensíveis, como se entenderá o que é dito? E depois ele segue dizendo, mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se a gente não falar a língua que as pessoas entendam, se a gente não comunicar da forma que as pessoas entendam, não faz sentido a nossa comunicação. Então, eu sempre entendo que o esforço da comunicação está em quem faz a comunicação, em quem quer comunicar. Se fosse diferente disso, a gente poderia entregar uma Bíblia para as pessoas em grego e hebraico e deixar que o Espírito Santo aja. E eu acho que não é esse bem o propósito. Então, a gente, como comunicação, tem essa função de tentar entender o outro e tentar entender quem está ouvindo a nossa mensagem para conseguir dizer de uma forma que ele entenda. E aqui um comentário que eu sempre digo, não é falar o que a pessoa quer ouvir, mas é falar de uma forma que ela entenda. Ela pode até discordar da gente, mas ela precisa entender o que a gente está falando. Esse é o esforço da comunicação. Ela precisa entender o que a gente está falando, não necessariamente concordar conosco. Não é agradá-la, não é falar como ela quer ouvir. A gente, às vezes, pode até dizer palavras duras e difíceis, mas de uma forma que a pessoa entenda. E aí vem também uma outra questão, que aí... eu não sou pastor, não sou teólogo, enfim, mas já perguntei para vários pastores e para vários teólogos, né, assim, não se sabe quando o Espírito Santo age. Então, eu vou fazer a minha melhor parte, a nossa melhor parte, comunicar o máximo possível para que a pessoa entenda, e o Espírito Santo vai agir quando Deus entender que é o momento. Então, vamos fazer a nossa parte na comunicação. E aí vem uma frase do Stephen Coyle: a comunicação não é apenas transmitir informação, mas também construir relacionamento. Ou seja, a gente não vai só jogar um monte de informações, a comunicação ela tem uma troca. E agora no mundo digital, por incrível que pareça, a gente tem mais relacionamento do que antigamente, ou deveria ter, pelo menos, e construir mais do que isso. A gente for pensar numa mídia do tempo passado, a mídia só tinha uma via. O jornal era enviado para as pessoas, o rádio falava às pessoas, a televisão falava. Hoje não, eu estou aqui falando com vocês, obviamente, mas tem o chat, tem daqui a pouco o áudio que vocês vão abrir, tem o e-mail, tem o WhatsApp que vocês vão mandar, e tudo são trocas, um vai e vem. E eu acho que esse é um das grandes diferenças do nosso mundo atual. Nós temos muito mais relacionamentos, ou deveríamos construir muito mais relacionamento na nossa comunicação, e não ser simplesmente enviadores de conteúdo, mas a gente deve construir relacionamento nas congregações e em todos os lugares que que nós formos comunicar, obviamente. Vou passar o slide aqui. E aí, vamos entender um pouco as nossas mídias, as mídias que nós trabalhamos aqui. O que é, ou quem são,
a Igreja Evangélica Luterana do Brasil? O que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil? Quem são a Igreja Evangélica Luterana do Brasil? Quem são as pessoas que fazem parte? Isso é um conceito interessante, vocês vão entender isso ao longo, espero que entendam ao longo da nossa conversa aqui, ao longo do meu conteúdo. Eu acho importante a gente entender isso, porque a gente vai entender as mídias da igreja, ou como as mídias da IELB se comportam e como as congregações têm essa ligação nesse ponto. Então, para quem esteve no encontro de secretariado, para quem já tem o guia prático do Sínodo, que é um guia que fala sobre gestão da igreja, eu até posso deixar depois ali no Drive, para quem quiser também o guia prático, tem esse organograma da IELB. Essa aqui é a IELB, assim que ela funciona. Então, muitas pessoas dizem que a gente aqui da diretoria, vocês lá da IELB, vocês lá da IELB. Na verdade, nós, da diretoria nacional, estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, porque a IELB, na verdade, são as congregações e os pastores. A Associação de Congregações e Pastores, na nossa concepção, esta é a IELB. E aí ela vai se dividir em organismos de gestão, de conselhos distritais, organizações auxiliares, vão formar o conselho diretor, os departamentos e os executivos. Então, a IELB, na verdade, somos todos nós. É você aí, sou eu aqui, são as congregações que fazem parte da IELB. A IELB não é a diretoria nacional. Isso veio lá da IELB, isso é da IELB, eu vou contribuir para a IELB. Sim, vocês vão contribuir para a IELB, mas vocês também são IELB. Vocês estão tendo o fruto desse trabalho. E aí, como as redes da IELB funcionam, ou as redes da administração nacional, então, que nós fazemos a gestão, que é o IELB oficial aqui da comunicação. Elas basicamente têm esses 4 caminhos, ou esses 4 objetivos. Obviamente, é anunciar a Cristo para todos, ou seja, é anunciar, é a palavra, é a pregação. Mas também nós temos uma função muito importante de branding. Branding é marca. E a marca aqui não necessariamente, a gente está falando de marca, não é um símbolo, não é um logotipo, não é isso. Mas quem são os luteranos, o que nós acreditamos, isso é marca. Dizer que nós acreditamos que o corpo e sangue, que o pão e vinho são corpo e sangue de Cristo, é uma marca. É fazer parte da marca, faz parte da nossa crença. Dizer que nós acreditamos na Trindade é a nossa marca. Então, a função das nossas redes também é isso, é falar sobre as nossas doutrinas, que nada mais são do que as nossas crenças. E se tu for para o material técnico sobre branding, sobre marca, no mundo secular, ele vai chamar que o branding é falar sobre as crenças de uma marca. Então, nada mais justo isso. Apologética é a defesa da nossa fé. É a defesa daquilo que nós acreditamos. Então, assim, nós somos contra ao aborto. Então, é defender perante o mundo por que nós somos contra o aborto, por que nós somos contra algumas coisas, por que nós temos a distinção entre igreja e Estado, entre igreja e política. Isso é apologética, é nos posicionarmos no mundo. Então, as nossas redes, elas têm essa função e essa necessidade. E endomarketing, obviamente, que é a comunicação entre as congregações, entre quem já faz parte do nosso dia a dia, quem já é nosso membro, quem são as congregações, quem são os pastores. Então, esses 4 pilares são os pilares que formam as redes da IELB, e são os pilares que nós tentamos trabalhar. Agora, nós vamos identificar um pouco mais, a equipe da comunicação foi acrescida de uma social media que vai fazer parte de cronogramas, então a gente vai desenvolver mais e mais conteúdos nesse sentido, principalmente de branding e apologética e endomarketing. No anunciar, a gente já tem feito um bom trabalho. E aí vem a pergunta, e as congregações nesse contexto todo, né? Como é que as congregações vão fazer parte? Então, as congregações são IELB, a nossa rede aqui faz isso. As congregações, elas têm um pontinho a mais na minha leitura. As congregações também devem anunciar, elas podem trabalhar com branding, com apologética, com endomarketing, daí seria o endomarketing, a comunicação entre os seus membros,
E o último ponto é relacionamento. As congregações têm a parte do relacionamento, porque, digamos assim, aquelas congregações, aquelas pessoas que chegam até o nosso site, por exemplo, da IELB ou das nossas redes, nós podemos indicar as congregações mais próximas, mas a gente está falando sempre de um público nacional. E as congregações estão ali no seu bairro, na sua cidade, na sua região, no seu município. Então, elas têm um papel de relacionamento. E aí, aqui, eu acho que é uma parceria que a gente precisa fazer entre as congregações e as redes nacionais. O branding, a apologética, nós conseguimos produzir materiais aqui que vocês possam reaproveitar, repostar nos seus Instagrams, nos seus Facebooks, ou até reaproveitar diretamente dentro das suas congregações. Então, as comunidades, as congregações, as paróquias podem e devem buscar mais fazer o relacionamento. E olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos aí para as congregações. O endomarketing talvez é onde estão os calendários, os convites para eventos. Então, é um dos pontos. A gente precisa cuidar muito quando as redes das congregações elas viram somente convites e cronogramas venha para isso, venha para aquilo, e a gente não trabalha os outros pontos também. Mas isso aí a gente fala na semana que vem, quando a gente falar em mídias realmente, mas atentem para o relacionamento. E aí, quando a gente entra no relacionamento, a congregação vai trazer na comunicação, então, ela anuncia, ela tem conexão, é um lugar para as pessoas, um lugar físico, e ela vai fazer relacionamento, então, de novo, tudo isso vai resultar no relacionamento. E aí, para mim, vem um ponto crucial na comunicação da congregação, que é o interno. Vamos pensar o seguinte, a recepção, para mim, ela faz parte da comunicação. A comunicação deve se preocupar com a comunicação. Em treinar as pessoas para bem receber, ajudar a isso, identificar os recepcionistas. Parece bobagem, todo mundo conhece quem é o recepcionista, mas todo mundo que é da nossa congregação. Se vê algum visitante, ele não sabe quem é. E aí, tu, às vezes, não sabe para quem se dirigir. Se tu tem identificado, né, recepção, seja bem-vindo, posso te ajudar, o nome da pessoa, o visitante vai entender, bom, aquela pessoa eu posso me dirigir até ela. Então, eu vejo como de extrema importância que os recepcionistas da vez sejam identificados com crachá, com camiseta, com bottom, enfim, mas que eles tenham uma diferenciação. Embora eles estejam na chegada, assim a gente tem, para o visitante, uma melhor recepção. Outra coisa importante, que a gente às vezes não se dá conta, é explicar o rito, ou explicar as formas que a congregação trabalha e funciona e como ela acontece. Para os nossos próprios visitantes, vamos chamar assim, internos. Vamos pensar, a minha congregação tem um costume durante a ceia. Se ninguém me der uma pré-explicada, eu for uma outra congregação que começa por um lateral, começa por outra, eu daqui a pouco posso me perder e me sentir um pouco desconfortável. Ou até para aquele visitante, para a gente conversar e dizer, ó, teremos um momento de ceia, um momento para comunhão, se eu gostaria de participar, talvez converse com o pastor depois. Embora os pastores façam isso durante o culto também, mas a recepção também pode instruir sobre isso. Pode instruir, olha, vocês têm filhos, fiquem à vontade para mandar os filhos na escolinha, querem ir até a escolinha junto, quando há a escolinha junto ao culto. Então, acho importante os recepcionistas serem treinados, porque eles fazem parte da comunicação do acolhimento. Isso vai dizer sobre a congregação de vocês. E, claro, a condução. Aí, assim, eu não vou entrar aqui em detalhes de transmissão de culto, de fotos e vídeos, isso vai ficar para a semana que vem, mas um aviso importante que nós precisamos colocar nas nossas congregações, agora pensando em comunicação, é esse aviso aqui. Todo culto, reunião e evento que acontece na congregação, ou em o nome da congregação, é captado em foto, vídeo para divulgação da instituição, podendo ser utilizado para fins jornalísticos e comerciais. Não é interessante, né? Enfim, tem todo um arrazoado aqui. Porque a gente, teoricamente, estamos seguros, são todos membros, são nossos amigos, mas se vir um visitante, a gente bater uma foto, a pessoa se sentir incomodada. Isso aqui nos resguarda
podemos fazer algumas fotos, podemos fazer algumas ações, fazer vídeos, fazer transmissões dentro do templo, dentro do lar, dentro do salão da congregação, desde que esse aviso esteja fixado logo na entrada, porque a pessoa pode ter a opção de não participar, ou então de conversar ali. Eu coloquei com membros da diretoria, ou da comunicação, enfim, ou fale com o recepcionista, aí tem que entender como é que é a dinâmica de cada congregação. Então, esse recado aqui, tem algumas congregações que eu já vi que fazem naquelas placas de metal impresso, assim, gravado, e fixam na parede, e tem esse aviso bem chegado. Vou entrar num detalhe aqui, que também posso abordar semana que vem de novo, mas assim, na teoria, não há problema em a gente bater foto de crianças, se o pai tem consentimento, os pais consentiram, ok. Mas, por precaução, fotos de criança façam sempre em grande grupo, à distância, tentando evitar rostos, closes, proximidades. É um resguardo que a gente tem das nossas crianças, principalmente, porque a gente, depois que vai para a rede, a gente não sabe o uso que é feito disso, e também porque não é necessário. A gente tem técnicas a serem abordadas, e semana que vem a gente pode falar disso, de como passar a sensação que a gente quer sem ter que colocar a criança ali, apesar que dá uma vontade grande de colocar uma criancinha, enfim, bonitinha, em algumas fotos e algumas publicações. Lugar. A comunicação, o templo, o salão, ele precisa ser bem cuidado. Eu creio que nós, como comunicadores, precisamos cuidar, ou pelo menos incitar a liderança para que esteja sempre com uma boa iluminação, o templo esteja limpo, eliminar distrações. Nós temos o hábito dos nossos tempos, às vezes, a nossa casa também. Tem aquele inário mais antigo que não se usa, está lá no primeiro banco, num canto, tem lá no outro canto algum equipamento que nunca mais foi usado, tem na chegada, tem lá uma cadeira que quebrou uma perna e ficou lá na recepção. Então, assim, a gente cuidar com o tempo, cuidar com o lugar, isso faz parte da comunicação. O conforto, nós precisamos pensar no conforto. Eu ouvi uma certa vez que se a gente pensa muito no conforto e nesses detalhes, a gente está querendo agradar o velho homem, né? E aí eu ouvi uma outra frase que eu achei excelente, dizendo que, sim, talvez a gente esteja agradando o velho homem que está indo ali por um prazer próprio, mas o velho homem nunca vai sozinho. E aí ali o pastor vai trazer a palavra, ali ele vai ter o sacramento, então o velho homem vai ser afogado ali e vai ter a oportunidade, o Espírito Santo vai ter a oportunidade de agir ali. E o áudio? O áudio parece ser uma bobagem, mas vamos pensar assim, biblicamente a fé vem pelo ouvir. E se as pessoas não entendem, não adianta. Um áudio ruim, para mim, estraga qualquer culto, porque se as pessoas não entendem, se tem chiado, se falha, e é um fio, é uma preocupação que eu acredito que a gente precisa ter como comunicação, que o áudio das nossas congregações seja o melhor possível, o melhor que nós conseguimos fazer. Isso é essencial na comunicação. Então, lembrando aqui, por que eu estou trazendo isso como comunicação? Porque às vezes a gente olha a comunicação só lá na ponta, na rede social, no folder, no material ou na execução, mas isso aqui também é comunicação. Isso comunica o nosso cuidado com a pregação da palavra, o nosso cuidado com que as pessoas entendam e se sintam bem dentro da nossa casa, dentro da casa de Deus, onde a gente vai receber. E aí aqui, um outro tópico, talvez um ponto mais polêmico, assim, Cristo é para todos, mas a comunicação não. E aí eu vou explicar para vocês da seguinte forma: quando a gente tenta atingir todos os públicos, atingir todo mundo, chegar a todo mundo, a gente não vai chegar a ninguém. Cada um tem uma linguagem, cada um tem uma forma, cada um tem um jeito de se entender. E isso não é uma novidade que eu estou trazendo, isso é uma novidade, isso é na minha leitura, é uma questão, inclusive, que a Bíblia nos traz de exemplo.
E aí eu trago aqui o que Paulo escreveu, né? Quando trabalho entre judeus, vivo como judeus a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre judeus, vivo como se estivesse. Assim também, quando estou entre não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los para Cristo. Então, assim, ele está moldando a sua comunicação. E Paulo é um exemplo disso, né? Cada epístola dele tem um público, tem um tipo de texto, uma forma de escrever. Às vezes ele é mais incisivo, às vezes ele é mais amoroso, às vezes ele fala ao pastor, às vezes ele fala à comunidade, às vezes ele fala à cidade. Então, assim, Paulo molda a sua comunicação conforme ele vai falar. E aí vocês precisam entender aonde a congregação de vocês está inserida. Como é que a comunidade de vocês vai entender a comunicação de vocês. Às vezes tem palavras que no Nordeste tem um significado, aqui no Rio Grande do Sul tem outro significado. Então não tem como a gente usar a mesma palavra nos dois lugares. E significados completamente diferentes. Completamente diferentes que podem mudar todo o contexto. Às vezes tem simbologias, ou desenhos, ou formas que em alguns lugares é mais ofensivo e outros são menos ofensivos. Vamos dar um exemplo um pouco distante da gente, mas vamos pensar assim, aqui no Brasil, no Oriente, né, na América do Sul, enfim, no Ocidente, desculpa, no Ocidente como um todo, num velório se usa preto. A gente usa ou cores escuras, enfim. Para os orientais, eles usam branco. Em um velório, um enterro, para eles é cultural. Se tu fizer alguma coisa nos Estados Unidos no outubro com laranja, vai remeter ao Halloween. Então, a gente precisa entender o contexto onde a nossa congregação está inserida para entender como vai ser a nossa comunicação, tanto visual quanto textual, como ela vai ser aplicada. E aí isso parte de um exercício de entender a identidade da nossa congregação local. Nós temos a identidade da IEL, a identidade luterana, vamos lá, certos paramentos, certas vestimentas, indumentárias no altar, formas de agir, a liturgia, enfim, nós temos essa identidade que é igual em todo o Brasil, com as suas nuances, mas nós temos uma identidade luterana, uma identidade iobiana em alguns momentos, mas tem algumas características que eu tenho certeza que cada congregação tem a sua. E aí a gente precisa entender isso, porque isso precisa refletir na comunicação. Eu não vou passar para vocês, mas fica esse link aqui. No ano passado eu fiz 3 webinários falando só sobre identidade, sobre identificar a identidade. Essa aqui é a primeira, talvez a mais... abrange mais o assunto. Tem uma que fala sobre a identidade musical também, então procurem, tem aqui, vou deixar o link junto com esse PDF para vocês poderem olhar lá. E aí, por que entender a sua identidade? Porque para mim vem essa questão aqui, a comunicação deve refletir a realidade, caso contrário era apenas uma propaganda enganosa. Não adianta a gente querer olhar para uma igreja parede preta, vamos lá, super jovenzinha, fontes legais, aquele movimento, aquela brincadeira, e a gente vai para a nossa congregação, ela é uma congregação mais centrada, mais séria, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor de quem está certo ou quem está errado, mas não adianta eu na rede social, eu ter na minha comunicação alguma coisa mais jovial, mais, nossa, super, topo super descolado, e uma congregação um pouco mais centrada. Ou o contrário, eu tenho uma comunicação super formal, um texto mais duro, e chega na congregação, a congregação dança, brinca, caminha, o pastor é bonachão em alguns momentos, então, assim, precisamos entender a nossa identidade para conseguir comunicar melhor. Não há como ter uma unidade nesses pormenores. Então, de novo, a comunicação ela deve refletir a realidade, caso contrário, ela vai ser uma propaganda enganosa. E aí a pessoa vem buscar uma coisa e chega a outra. A gente vai vender uma coisa e vai entregar outra. Identidade visual. Nós temos uma identidade de costumes, de hábitos, e nós temos uma identidade visual. Identidade visual, para muitos, é o logotipo, o logo, enfim, o símbolo. Identidade visual é o conjunto. Vamos lá.
durante toda essa apresentação aqui, eu segui uma identidade visual, uma mesma fonte, o mesmo fundo, alguns elementos. Óbvio que eu quebrei. Isso é uma liberdade que eu tomo, por isso eu sou designer, então eu sei até que ponto eu posso fazer o alargamento da identidade visual. Mas ela tem um conjunto. E aí, o que nós temos hoje? Com o advento do Canva, dessas outras ferramentas que já tem pré-pronto design, a gente faz um card para servas todo cheio de flor e rosado, um card para os leigos todo escuro, reto, quadrado, um card para os jovens com uma letra toda estilosa e preto e branco. E aí, se nós olharmos, parece que são 3 igrejas. São 3 igrejas e não são 3 igrejas. Óbvio que o card das servas e dos jovens e dos leigos ele vai ser diferente porque cada um tem a sua característica, mas eles não podem ser muito distantes de si, em cartela de cor e identidade. Então, a identidade visual, ela nada mais é do que o conjunto de elementos gráficos que objetivam comunicar ao público uma ideia. Então, ela precisa refletir, de novo, a congregação e a identidade. E aí, sim, e também a identidade nacional. E eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, e é uma reflexão interessante. Eu vou abrir a possibilidade de vocês abrirem os microfones, e eu quero que me respondam assim rapidamente. Nós temos 2 imagens, eu tenho 2 imagens aqui. Vocês podem me dizer o que são, o que é essa imagem e essa imagem? Podem abrir um microfone só me dizer o que é isso aqui. Isso não é água, né? Coca-Cola? Coca-Cola. Coca-Cola? Um copo de Coca-Cola. Tá, é um refrigerante. Coca-Cola com gelo. Isso. E o outro, Coca-Cola com gelo. Vamos lá, refrigerante, né? Sim. Aí, como é que eu sei que isso aqui, na verdade, uma é... Eita, branqueou. O que aconteceu aqui? Por que eu sei que uma... Ah, meu Senhor amado. Um pouquinho. Vamos ver. Como é que eu sei, olha só. Como é que eu sei agora? Uma era Pepsi e a outra era Coca-Cola. Os dois são refrigerante. Os dois são de cola. Olhando de fora, parece a mesma coisa. Eu vou saber como? Se eu experimentar e se eu olhar o rótulo. E aí, se eu andar pelo Brasil, como é que eu vou saber que aquela igreja é luterana? Se eu vou chegar lá naquela igreja e ele vai ter qualquer símbolo menos o da IELB. Sendo que aquela congregação, ela tem a teologia da IELB, ela tem pastores da IELB, ela tem membros da IELB, mas ela tem um símbolo completamente alheio. Então, assim, o símbolo da congregação, embora todos nós temos vontade de ter um símbolo para a nossa congregação, a gente faz parte de um todo. E a identidade do nosso todo é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil, que eu for, ela é como a Coca-Cola. A Coca-Cola não é feita por uma única empresa. Aqui no Rio Grande do Sul é Bompar. Ali na região norte já é outra empresa que faz. Mas toda a Coca-Cola no mercado, tu chega lá, o rótulo dela é o mesmo. A marca dela é a mesma. E a nossa igreja, ela deveria ser a mesma, porque internamente, teologicamente, ritos e costumes, nós somos a mesma igreja. E aí é uma coisa que eu já fiz isso, essa prática. A gente quer fazer um logotipo para a nossa congregação, do nosso jeito, que é muito mais legal e bonito. Mas logotipo ele não é para ser bonito, ele é para ter uma identidade, e ele tem um propósito.
A gente pode gostar ou não, da Coca-Cola, pode gostar ou não da Pepsi, mas ele tem um porquê. A gente pode discutir como o sínodo e desenvolver um outro logotipo? Pode. Mas eu entendo que uma identidade visual de uma congregação, ela deva ser o da IELB. E aí vai acontecer algumas vezes, mas tu vê, aí no meu Instagram só tem a cruzinha da IELB. É porque a gente só segue a gente. Mas pensa de novo na sua região, no seu local. Aquele que te segue conhece o teu símbolo e a tua... Quando ele for para outro lugar, ele já perde a referência. Então, aqui é uma reflexão sobre a nossa simbologia. De novo, gostar ou não desse símbolo é dos anos 90. Eu tenho as minhas questões técnicas sobre ele, mas é o que deveria marcar a nossa igreja. É o que deveria diferenciar a Coca-Cola da Pepsi. E às vezes a gente vai para as congregações e a gente quer ter o nosso símbolo, o nosso logotipo. Isso não tem certo ou errado, mas é uma reflexão de o que nos identifica. O símbolo identifica-nos como um símbolo da IELB. E isso fica para reflexão de vocês, assim, por que a gente faz esse movimento de falar muito desse símbolo, de forçar que a gente use o símbolo e entender que ele é o símbolo das congregações. Inclusive, no nosso manual de marca, que está lá, que eu vou pôr no Drive, lá tem a sugestão de usar esse símbolo, Igreja Evangélica do Brasil, congregação e o nome da congregação, para que ele seja o símbolo da congregação. E a gente tenha um sínodo, então, como um todo, usando o mesmo símbolo, e aí a gente pode facilmente, em qualquer lugar do Brasil, e nos identificarmos, ou até nos termos como presença. Eventualmente, alguém nunca nos visitou, mas ele vai passar todo dia na frente, ele vai viajar, ele vai em outro lugar, opa, mas aqui tem a mesma igreja. Então, não é uma igreja de esquina, é uma igreja que está em vários lugares. Tem toda essa questão. E aí eu vou deixar aqui como tarefa para a semana que vem, para vocês, como comunicação, assim, tentam identificar dentro, olhar para o culto, como é que a gente poderia melhorar o tempo, aquelas questões de como é que está o som, como é que está o ambiente, o que a gente pode fazer, se pode propor algum projeto para a diretoria, para a gestão como um todo, como é que está o plano de comunicação, se ele está alinhado com a identidade e se está alinhado com a revista do planejamento da igreja. Eu acho que esses são assim, para a gente observar durante essa semana aí. Para a semana que vem eu voltar e a gente falar daí mais prática mesmo, sobre fotos e vídeos. Não, semana que vem acho que é foto e vídeo. Foto, vídeo, não, desculpa, mídia. Mídia, cronogramas e tudo mais, a gente fala semana que vem. Tá, gente? E aqui um versículo de Provérbios: a palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Olha que maravilha, se a gente conseguir ter a palavra certa na hora certa, quanto valeria algo de ouro em cima de prata? Vale muito. Era isso que eu tinha de conteúdo proposto para hoje, e queria agora conversar um pouco com vocês e refletir um pouco sobre isso. Se ficou alguma dúvida, tem algum comentário, para a gente poder trabalhar o dia de hoje. Semana que vem aí é mais prática mesmo. Hoje a intenção era a gente trazer mais um conteúdo teórico, e semana que vem a gente cai na prática. Prática com um pouco de teoria, né? Mas é mais prático do que hoje, mais ferramental, assim. Não sei se alguém tem algum comentário. Enio, por favor. Boa noite. Nessa questão do visual, da comunicação, você falou que é contra cada igreja ou cada congregação ter a sua imagem, né? Desde que eu cheguei aqui a Florianópolis, há praticamente 30 anos atrás, foi criada uma imagem para identificar a CELC, né, a Concórdia, que é a nossa congregação. Quero ver se consigo mostrar para vocês. Isso é para uso interno nosso, tá? Não é para público. Ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Não sei se está conseguindo ver. Na realidade, tem a cruz da IELB
E no fundo tem a ponte Hercílio Luz, que é a de Florianópolis, né? A lembrança dele de Florianópolis. Isso é para comunicação interna, nossa, não é para externa. Eu não sei se tu concordas, se você concorda com isso ou não. Não necessariamente uma questão de concordar ou não concordar. Não é esse o detalhe, e não sou contra ou a favor de nada. São questões mais técnicas, digamos assim, né? Primeiro que um símbolo dentro de um símbolo não faz muito sentido tecnicamente falando, né? E eu não entendo qual a necessidade de a gente ter uma logo interna. A gente tem o logo da igreja escrito qual é a congregação. Mas, assim, de novo, eu não sou contra ou a favor de nada. É uma questão bem técnica do que nos identifica para o mundo, né? Essa é o pensamento, assim. Ederson, isso é uma coisa que a gente já discutiu internamente, se devemos continuar usando isso ou não. Porque isso foi uma coisa desenvolvida lá há 30 anos atrás. Né? E se deixou, e foi o pastor Daltro Tom que desenvolveu isso na comunicação interna da igreja, e se deixou isso. E já discutimos se devemos continuar ou não com isso. Então, pela tua colocação, a ideia é usar só a cruz como IELB. Na minha opinião, pessoal, eu usaria só a cruz com a assinatura da congregação, né? Com o nome da congregação, enfim, para identificar. Porque para mim faz mais sentido. Balneário Camboriú, aí próximo, eu creio que eles usam dessa maneira. Eles usam só a cruz da IELB com o nome, né? Acho que ou Balneário ou Camboriú, não sei qual das duas, que eu acho que utilizam só o cruz da IELB com o nome, né? Não lembro. Certo. Valeu, obrigado. O pastor Martin tinha acenado, não sei se queria falar, não vi mais mãos levantadas, alguém mais quer comentar alguma coisa? Não, só no caso, mas quando levantei a mão não era nada. Estava sinalizando para minha esposa, na verdade. Estava me chamando para jantar. Tá certo. Mas no caso é Balneário Camboriú, porque em Camboriú ainda, por enquanto, estão construindo lá o templo. Já está quase pronto, mas daí provavelmente lá não tem logo ainda. Tem a logo da IELB, a logo nossa. Sim. Sim, mas eu digo assim, né, de identificação, né? Você estava falando ali, né? Não sabe certo se é Balneário ou Camboriú, né? É Balneário. Sim, entendi. Legal. O Leonardo tinha pedido a palavra. Pela primeira e última vez. Eu? Na minha ordem aqui, Leonardo de Carvalho Duarte. Isso aí, você mesmo. Oi, pessoal, boa noite, Ederson. Essa coisa que você tocou aí, a gente, inclusive, em reunião distrital, no Nordeste Coqueiro, está devendo uma consulta para você, que deve chegar logo, porque alguns dos nossos irmãos nas congregações aqui entraram em uma ideia de que o termo evangélica ficou desgastado por conta da situação política, e as pessoas estão colocando na frente da igreja apenas igreja luterana, né? E aí a gente ficou um pouco incomodado com isso, né? Porque o logo e o nome da igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e aí a gente foi ver, e de repente só uma das congregações do distrito mantinha isso na fachada da igreja, e as outras estavam adotando essa ideia só de escrever Igreja Luterana, né? E aí alguns argumentaram que a logo era só a cruz, né? Eu contra-argumentei que para mim a logo é o símbolo completo, vem o nome da igreja junto. E aí a gente ficou de encaminhar uma consulta para a igreja para saber se a cruz, né, estilizada era suficiente, colocar a cruz e embaixo a Igreja Luterana, que é o caso de algumas, e outras, inclusive, nem estão colocando a cruz, só a ideia do nome Igreja Luterana. Isso é uma coisa que a gente queria conversar e ter informação sobre isso. A logo, até as pessoas têm
criado identidades visuais, né, de uso interno, assim como o irmão colocou, assim, mas essa coisa da fachada da igreja, com essa coisa de igreja luterana, tem ficado incomodado um pouco a gente aqui. Eu queria te ouvir sobre isso. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, existe logo e logotipo, né? O logo é a cruz, então a cruz é o logo. O logotipo é a cruz com o escrito. Elas podem funcionar de forma separada, então não é necessário a gente usar as duas, a fachada poderia ser só uma, apesar que eu entendo que o ideal para uma fachada seria completo, ter o nome por extenso junto com o logo, então a gente teria o logotipo. Quanto à questão de usar só luterana, quando a confissão luterana começar a fazer bagunça na teologia, daí a gente vai tirar a luterana, vai ficar a igreja. Então, assim, se a gente começar a abandonar a nossa essência, porque nós continuamos evangélicos, continuamos luteranos. Se os outros estão bagunçando ou usando de forma errada, não entendo. De novo, hoje o evangélico está, talvez, com problemas políticos, mas o dia que a confissão luterana ou outra denominação luterana começar a fazer bobagem, a gente vai tirar o luterano também. Não somos mais luteranos, agora nós somos só igreja. Então, no final, vai sobrar só o quê? O símbolo, né? Então, na minha opinião, eu entendo dessa forma, né? Só um comentário rápido no chat ali sobre a Cruz da Elbe no altar. Tem uma instrução no manual de marca, porque assim, a Cruz da Elbe é uma marca, não é uma cruz litúrgica. Então, no altar ela não faz sentido em ter uma cruz nesse sentido. Não é, de novo, não é um impedimento, mas no altar, o altar deveria ser uma cruz simples, né? O pastor Marcos colocou que em Santa Catarina praticamente não usa o confissão, né, por causa da confusão. Então, vamos lá. Senhora Elvira tinha pedido a palavra também? Acho que o áudio está fechado. Ok, agora você está ouvindo? Agora sim. Ok, boa noite. Éder, nós, como todos sabem, aqui da nossa região norte, nós estamos organizando o nosso congresso distrital, né? E tu imagina a atenção, né, para que esse congresso aconteça, julho, que nós recebamos as pessoas da melhor forma possível, queremos que esse congresso fique no coração de todo mundo, como os outros que também antecederam, que foi Teresina, que foi Imperatriz. E eu gostaria que você nos desse uma dica, de repente até no privado, o que não pode faltar no Congresso, em hipótese nenhuma, na questão de comunicação. Claro que nós temos um checklist, né, nesse planejamento, a gente pensou uma série de coisas, mas só o que tu falaste agora à noite já me acendeu muitas luzinhas, que nós ainda precisamos melhorar, tá? Então eu quero orientação tua, de repente no privado, será muito bem-vinda, tá bom? Certo, Vera, obrigado. Não, podemos conversar sim, realmente tem bastante coisa, mas de hoje à noite serve também para um congresso. Eu acho que é o acolher e o instruir, né? A gente precisa guiar o nosso povo para que ele entenda o que vai acontecer, principalmente sobre alojamento, alimentação, horários, porque às vezes para a gente que está organizando, tudo parece óbvio. Tudo parece que está certo, como alguém não sabe, mas para quem está chegando não sabe de nada. Então, verdade. Para quem comunica, a sensação sempre que a gente está repetindo a mesma coisa, mas é isso mesmo, a gente está repetindo porque alguém não deve ter ouvido em algum momento. Então, toda repetição é válida no congresso. Mas a gente pode entrar mais nesse assunto no privado, quiser me chamar no WhatsApp ali, tranquilamente, a gente pode conversar e dar uma olhada com vocês. Muito obrigado. Seu Urbano tinha pedido a palavra? A minha participação é quanto à questão da contextualização da mensagem. Eu acho que nós temos muita dificuldade, quando mudamos de região, de deixar a mensagem mais clara para aquela região.
é uma pena, mas nós carregamos assim uma forte cultura, uma forte tradição do lugar de onde viemos, e inconscientemente damos a entender de que da onde viemos a cultura é melhor, enfim, estamos mais avançados. E isso é um entrave muito grande na comunicação e no acesso de pessoas de outras regiões para a igreja. Eu fui, durante anos, professor de cultura brasileira na universidade. E numa congregação minha, uma vez, um irmão nosso queria fazer um culto gaúcho, trazendo toda a cavalaria para o pátio da igreja. Eu, lamentavelmente, tive que dizer para ele que não, porque lá a região não tinha nada a ver. Tinha muitos membros do Sul, são bem recebidos, mas a região não era sulista. Então já temos a marca de ser uma igreja meio alemã. Agora vamos carregar ainda a marca da questão sulista. E assim, eu fui numa outra região, fui conselheiro, aí fui dar uma volta com o presidente da congregação local na cidade, e aí ele me disse o seguinte: ó, pastor, essas casas bonitas aqui, todas pintadas, com jardim, pode ter certeza que é o pessoal do Sul. E essas do lado esquerdo, tijolo à vista e tudo mais, é o pessoal da região aqui. Estive numa outra congregação uma vez, naquela cidade, quando nós começamos o trabalho lá, nem tinha padre lá. Tinha uma freira que cuidava da igreja católica. Depois de 30 anos, não tinha um nativo daquela região na igreja, por causa da nossa marca. Carne boa é churrasco, e não sei o quê, e assim por diante. E eles não têm esses costumes. Mas me parece que você vai conversar isso na próxima vez, né? No nosso próximo encontro, acho que vai entrar um pouquinho, porque a minha preocupação também é quanto muitas congregações, a nossa aqui também está fazendo isso, é a transmissão dos cultos. E um culto transmitido não pode ser o culto feito como é sempre feito na congregação, é muito parado, tem muito espaço aberto, vazio. Então, é interessante que isso seja uma vez trabalhado na igreja. As congregações que editam, que transmitem o seu culto, que adaptem algumas coisas para que se torne algo que alguém que vai assistir, assista, tenha sentido. Né? Porque ele tem espaços muito vazios que são só nossos no culto. Não sei se deu para entender, mas em todos os casos essa é a preocupação que sempre tive na igreja, questão cultural. Alguém uma vez me disse que um professor nosso seminário, eu conheci ele dizia assim: outro problema nosso é que nós estamos na cidade e trabalhamos como se ainda estivéssemos no interior, até os horários dos cultos. Por isso eu brincava sempre que o único pastor urbano da igreja era eu. Mas era uma brincadeira. Né? Era uma brincadeira. Então, esse professor dizia o seguinte: é fácil tirar o estudante do interior, porque a grande maioria, eu também vim do interior, mas é difícil tirar o interior do estudante. Tudo bem. Eu tentei trazer um pouco disso na questão da identidade, né? Eu acho que a gente precisa entender o local onde nós estamos. E aí tem também uma mistura grande que a gente faz entre tradição e tradicionalismo, né? A tradição a gente pode levar junto e deve levar junto, ela é importante. Agora, o tradicionalismo aí que é aquele apego ao rito pelo rito, né? Então, sim, de novo, eu trouxe no caminho todo é esse. A gente precisa entender a cultura local para poder comunicar da forma que a cultura local comunica, né? E para poder interagir com ela. E aí vai entrar naquilo. Até que ponto a gente pode ceder alguma coisa que a gente não vá ferir a teologia ou vai ser não confessional e algumas coisas a gente não tem como ceder, ou a gente vai manter a nossa característica, né? Ou a nossa identidade como igreja no Brasil inteiro, e não só no Brasil, né? A identidade luterana no mundo como um todo. E quanto à questão do culto, sim, eu acho que a gente pode e deve pensar o culto de uma forma mais transmissível, digamos assim,
E aí vai entrar questões teológicas que alguns pastores discutem, que o que é o culto realmente, o culto tem que ter a ceia, senão não é culto, o culto tem que ter um elemento, tal elemento, senão não é culto. Mas entra uma outra questão, que aí vem para a casa da comunicação. Na comunicação é salutar que nós criemos tribos. Até tem um livro que eu vou usar para a semana que vem como base da nossa conversa, que ele fala sobre isso. Então, quando a gente começa a ter elementos que são característicos nossos, a gente vai começando a formar uma tribo e faz com que as pessoas se sintam integradas depois que elas entendem e fazem parte daquele grupo. Então, isso não quer dizer que a gente deva fazer, que às vezes a gente faz, que é transformar num clube fechado, não aberto. Mas algumas características ou algumas coisas que tu só vai entender quando tu fizer parte, isso é salutar para a comunicação. Vamos pensar nos jovens. Os jovens, eles só tornam um grupo coeso quando eles começam a ter características que só eles entendem entre eles, ou falas, ou conversas, ou formas de agir. Isso também vai acontecer com as congregações. Ela vai criar alguma característica que vai ser só dela, e ela vai ser regional, ou às vezes da congregação, que vai transformá-la numa tribo. Alguém falou ali, cara. Mas eu abordo um pouco mais semana que vem sobre essa questão de como tentar formar essa tribo e a cultura. Eu acho que a cultura, sim, faz parte, é necessária para que a gente se integre ao local, né? A Ana tinha pedido a palavra? Sim. Tá conseguindo me ouvir? Sim, ouço bem. Tá. Assim, ó, eu faço a recepção virtual da igreja. E eu queria tirar algumas dúvidas contigo, até depois particular, porque como eu devo pedir para as pessoas, como eu devo chegar para pedir, né, para não ficar repetitivo, para a pessoa curtir, comentar, compartilhar, interagir com a página. E todas que eu recebo, e eu não boto uma mensagem fixa para todos eles. Eu mando um por um, especialmente um por um, para receber, como se fosse dentro da igreja. Eu não sei se isso está certo, se está errado. Eu queria tirar essa dúvida contigo. Não, eu acho isso excelente. Tu ter alguém para receber isso virtualmente, conversar com as pessoas, isso é maravilhoso. E talvez a dica que eu te dou, tu falaste de curtir e comentar. O ideal é que tu escolhesse para cada pessoa, ou para algum momento, uma única ação que ela fizesse, né? Gostou, então quem sabe nos segue aí e acompanha mais nosso material. Tem gostado desse vídeo? Curte o nosso vídeo, então. Porque normalmente, quando a gente pede para a pessoa, e se eu vou falar disso também, para ela fazer mais de uma ação, normalmente, ou ela não faz nenhuma ação, ou isso se torna, ela vai te ler como um robô, tá? Tem um robô aqui me mandando fazer 3 coisas. Então, a gente normalmente escolhe uma ação para que a gente queira que ela faça, né? E aí essa ação, ela deve, na minha opinião, ser pensada. Por que a gente quer que a pessoa curta o nosso vídeo? Ela quer para que o nosso vídeo vá mais adiante. Ou eu quero que ela nos siga para que ela receba o culto da semana que vem também. Então, acho que tem esse pensamento um pouco mais estratégico do por que eu quero que a pessoa me siga, por que eu quero que ela comente, por que eu quero que ela curta. Para ter um objetivo, não só porque isso é relevante. Um outro exemplo, não quanto a essa questão da conversar, mas vamos pensar o seguinte: muitas congregações marcam a IELB e às vezes mandam para vocês não podiam nos compartilhar, porque daí a gente vai mais longe. Mas vamos pensar o seguinte: a gente é uma igreja nacional. De que adianta vocês terem mais 1000 visualizações de São Paulo se vocês são do Amapá? Vocês vão ter um número bonito. Eu comi também agora. Mas na prática não faz muito sentido em ter aquilo. Agora, se vocês tivessem da região de vocês 10
acessos maior, são 10 pessoas em potencial para serem convidadas a vir à igreja. Então, às vezes, a gente fica atrelado a essa questão de números, quantidades, e que é importante, é uma métrica, a gente usa métricas, mas às vezes não tem a importância a visão de público. Até porque, assim, se a gente for pegar os grandes players, agora saindo da igreja, mas olhando para influenciadores, quanto maior a conta, menor o impacto dela. Então, se a gente for medir por faturamento, por exemplo, às vezes as pessoas que têm 1, 2, 3 milhões de pessoas, eles faturam e ganham porque eles vendem propaganda. E aquelas que têm menos, elas vendem mais seus cursos, elas vendem mais as suas mentorias, porque elas têm um público que está ali interessado no conteúdo delas, não porque ela é famosa ou alguma coisa nesse sentido. Então, quanto aos comentários, uma dica é essa que eu posso te dar. Tá. Escolhe uma das ações como foco. Não precisa ser a mesma para todo mundo, mas assim, quando conversar com ela, conversa sobre isso. E quando ela comentar, tenta olhar com um olhar para ela, tentar entender o comentário dela. Sei lá, que legal, você é muito legal, já pensou, a nossa igreja ela é legal também presencial, não está a fim de participar, não quer vir aqui, quer conversar com a gente, me chama no privado, ou está aqui o nosso WhatsApp, vamos conversar para a gente se conhecer melhor. Tem um estudo de uma igreja batista do sul dos Estados Unidos agora, que eles fizeram assim, isso já faz mais tempo, isso foi pré-pandemia até, eles se perguntaram se eles deveriam transmitir o culto ou não. Essa era a dúvida deles. Eu devo transmitir o culto ou não? Porque o culto é presencial, não é online. E eles chegaram à conclusão que em torno de 63% das pessoas que vieram até a igreja pela primeira vez, vieram depois de assistir 3 ou 4 vezes a congregação no YouTube. Ou seja, as pessoas se sentem mais confortáveis porque elas já conhecem o ambiente, elas já sabem como é que funciona o rito, então elas se sentem mais confortáveis para ir presencialmente. Então a transmissão serve para isso também. E a pessoa em casa, isolada, consegue olhar o culto sem estar presente e entender, agora eu posso ir porque eu sei que aquela hora que o pastor fizer isso, eu vou levantar, ou aquela hora que o pastor fizer aquilo, eu vou sentar. Porque para nós, que somos luteranos, que estamos aqui, já é natural, a gente levanta e senta, ou a gente faz o responsivo sem pensar, é do hábito. Agora, para quem está chegando, às vezes não é tão natural, aí tu fica naquele, tá, agora eu sento, eu levanto, aí tu vai no público, né? Mas é que tem assim, o algoritmo, ele é bem cruel, né? Aí tem gente que tá de fora do país que está indo visitar nossa igreja para conhecer nossa congregação, que eu coloco para convidar o pessoal para frequentar a igreja, para conhecer também, não só para frequentar. E no YouTube, pelo que eu percebi, assim, os comentários são bem importantes, as curtidas na página são bem importantes. A pessoa compartilhar com a outra também é uma coisa muito importante, não só pela quantidade, mas pelas pessoas que são alcançadas pela palavra. Sim. De novo, eu não cada um tem uma função. Isso, semana que vem a gente vai falar um pouco mais. Cada tipo de engajamento tem uma função específica dentro do algoritmo. Então, o meu comentário foi isso. Depende do que tu quer com essa função. Eu quero que o meu vídeo aumente a visualização. Então, beleza. Então, a gente vai trabalhar com comentários e com curtidas. Mas eu quero ter mais pessoas retornando à minha página. Então, eu vou fazer um esforço para que eles se inscrevam. Então, a gente tem esses movimentos que a gente faz. Não é que não é importante o número, não é que não é importante isso, mas é que às vezes a gente quer tudo e não tem um foco, e as pessoas também se perdem. Se é para curtir, compartilhar, seguir, comentar, é muita ação de uma vez só. Foi mais desse comentário, tá? Não é que não é importante. Cada um tem uma importância. Assim como cada formato de coisas tem uma importância.
Se a gente for pensar, o YouTube não é rede social, mas isso eu deixo para a semana que vem, senão a gente entra mais. Luiz, eu acho que pediu a palavra. Boa noite. Eu só tenho uma dúvida, talvez também ficaria mais para a semana que vem, uma questão mais prática. Mas tu comentou sobre a questão de, por exemplo, fazer um logo da congregação e botar outro logo em cima, que não teria muito sentido, né? E eu estava até pensando nos logos da juventude em si. A Gelb tem um logo, né? Aí no logo da Gelb tem o logo da Gelb. Aí a Gelb fez um logo que tem o logo da Gelb dentro dela. E o logo da minha congregação, ela tem um logo próprio, que é a fachada. E na fachada da congregação tem a cruz da Yelb na porta, né, de madeira. E daí no logo acabou que tem o logo da Yelb junto por causa da estrutura. Então acabou que realmente eles foram colocando um logo dentro do outro. Eu não sei também até que ponto que isso é funcional ou não. E essa questão as juventudes em si, elas têm os logos próprios, várias. A maioria tem um logo diferente. E a minha juventude tem um logo que, por exemplo, se eu for fazer um post enfim, uma divulgação do evento da juventude, vai ter uma cor, uma identidade visual totalmente diferente da identidade da congregação. E daí, dentro da página da congregação, destoa totalmente do todo, sabe? Então, é uma coisa que vai destoando uma coisa da outra, vai virando uma bagunça. Assim, o logo dentro do logo é uma crítica que eu tenho muito grande aos designers, porque a gente quer, o logo dentro do logo dentro do logo. Existem formas de usar elementos ou pedaços, e aí depende de um profissional que possa fazer e consiga fazer. E aí, claro, nós temos dentro da igreja o logo da Gelb, que é um logo consolidado já, que ele existe há muito tempo. Os leigos usam o logo da Gelb também dentro do seu logo, e assim por diante. Então, fica a reflexão, eu vou conversar, eu tenho como pauta na vice-presidente de comunicação a gente trabalhar essa questão dos logos e da nossa identidade como um todo a nível nacional, mas quanto à questão de uma outra característica, tu falaste dos jovens e da congregação ficar diferente, isso é uma questão assim, não é que elas têm que ser iguais. Ter uma identidade visual não é igual, não é ser igual, não é a mesma forma. Mas vamos dar um exemplo assim. Se toda a identidade da congregação usa formas orgânicas, circulares, formas que não têm cantos, formas que não têm uma forma, e a juventude usa uma forma reta, ela bate com as suas características. Agora, se a juventude, digamos que a congregação tenha a sua comunicação carregada em verde e laranja. Exemplos, tá, gente? A congregação tem toda carregada em verde e laranja. E aí vai a juventude lá e usa um roxo. Ela vai começar a destoar. Ela pode usar um tom de verde e laranja diferente, ela pode usar o preto, porque o preto ele vai... Então, quando a gente fala em identidade visual, não é que tu tem que ser exatamente igual. Óbvio que um jovem uma comunicação para jovens, pensada para jovens, ela vai ter uma identidade um pouco mais jovial, entre aspas. E uma voltada para um público mais adulto, ele vai ter um outro tipo de característica. Isso é natural. Agora, quando a gente fala em identidade visual, é essa linha entre elas. O melhor exemplo que a gente for pensar é roupa. Digamos que a gente vai em algum lugar que pede terno e gravata, e eu vou de bermuda e chinelo. Eu destoei demais. Agora, se eu for com uma camisa sem o terno, talvez eu só estou mostrando o meu estilo, mas eu estou dentro da mesma linha de roupas, eu estou dentro da mesma linha de identidade daquele ambiente. Então, é mais ou menos isso. A gente tem que cuidar com essa distância entre uma coisa e outra. Não que a gente tem que ser igual, uma coisa igual a outra. Outro exemplo disso é esse PowerPoint que eu fiz. Se vocês pegarem ele não é igual ao que foi disponibilizado para a igreja. Agora, vocês vão encontrar ali uma linha, vocês vão encontrar o orgânico, vocês vão encontrar, se vocês olharem de longe, nasce do mesmo lugar. Só são com características diferentes. Não sei se eu consegui explicar, Luiz. Conseguiu, sim.
Lise da Céu Bom Pastor botou o que você pensa sobre tráfego pago. Eu acho excelente. Tráfego pago é algo excelente para a gente buscar público. A gente só precisa setar. Aí é a mesma coisa da questão do curtir e compartilhar. É escolher bem o público, quem a gente quer atingir e o conteúdo certo. Então, mas o tráfego pago é excelente. A gente traz muito mais gente para o nosso feed e consegue aumentar o nosso alcance, só que se a gente setar bem o público, a gente aumenta o nosso alcance de alguém que vai chegar até a gente. E só tem um dever de casa que a gente precisa fazer, que nossas redes precisam estar bem organizadas, não um feed bonito, perfeito, não é isso, semana que vem também eu trato disso, mas a gente precisa ter conteúdo para que a pessoa tenha carne para ela chegar lá. Vamos dar um exemplo. A gente faz um tráfego pago que vai trazer pessoas até o nosso Instagram. Aí chega no nosso Instagram, só tem post assim, culto domingo, culto domingo, culto domingo, serva sexta, leigo segunda. A gente trouxe alguém para o nosso Instagram e não deu nada para ela, a gente entregou um calendário. Então, o tráfego pago, ele é bom para trazer tráfego para a gente, só que a gente tem que entregar uma carne ou tem que entregar um conteúdo para ela. Então, a gente tem que ter conteúdo nas nossas redes, Instagram, Facebook, YouTube, conteúdo para que ela possa consumir e interagir conosco. Ana levantou a mão de novo? De novo. Eu faço a gestão de tráfego, social media, o tráfego pago, tudinho, aquele negócio do marketing. Só que eu queria saber, assim, como é que eu devo proceder para fazer para o social media e a gestão de tráfego, no caso da igreja. Eu não sei se eu entendi em que sentido, Ana. Mas, assim, o que dá para utilizar, o que não dá para utilizar nisso? Tem alguma coisa específica que não pode ser mexido, que não pode ser adulterado? Adulterado não, alterado, que não interfira na marca? Não, não tem nada que eu saiba, não tem nada. Se não for nada ilícito que a gente for fazer, ou nada ofensivo, não tem nada que a gente não possa usar. O que a gente precisa usar é com sabedoria e, que nem eu falei, o ideal é a gente ter uma mídia com conteúdo, né? Esse é o interessante. E o que a gente tem que cuidar, e aí não parte, não vem da comunicação, mas vem do comunicado ou do que a gente comunica. A gente não pode querer agradar na nossa rede social e esquecer a teologia. A gente querer colocar, fazer um Instagram muito, vamos lá, botar uma mensagem, Deus é maravilhoso e bom com todo mundo, por isso nosso dia, sorria você que é alegre com Cristo. A gente sabe que isso não é uma promessa bíblica que a gente vai ser feliz e alegre o tempo inteiro e que não vai ter problemas. E aí a gente daqui a pouco está colocando uma promessa no nosso Instagram que não é a promessa de Deus. A alegria em Cristo não é a alegria necessariamente deste mundo. A gente está falando de uma alegria na eternidade. E a gente não está falando que o mundo não vai ter percalços. Então a gente tem que cuidar com isso também. A mensagem que a gente está colocando lá, para que ela não vá contra ou se torne uma propaganda enganosa, né? Claro que eu, de novo, dei um exemplo esdrúxulo, mas é um pouco nessa linha aqui. Ingrid? Boa noite a todos. Eu faço parte do grupo do departamento da comunicação aqui de Pernambuco e a gente tem muito esse cuidado que você estava falando de ter coisas dentro do conteúdo, dentro do perfil. Dois projetos que a gente teve, um a gente concluiu, está no segundo, que é uma série de posts sobre doutrina. A gente sente que as pessoas querem saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Mesmo sendo coisas assim, simplificadas, frases mais enxutas, trazendo até... A gente pegou, primeiramente, aquele folheto, o que ensinam os luteranos. A gente fez
bem mastigadinho, posts bem pequenininhos, carrossel, com trechinhos de cada item daquele folheto. Colocamos lá semanalmente no Instagram. Então, a pessoa chega lá, a pessoa tem o que ler, né? O que procurar entender. Eles falam de quê? Eles falam sobre o quê? Ensinam sobre o quê? O que é que eu vou encontrar nessa igreja, né? A gente também tem trecho da mensagem do pastor, tem muitas outras coisas, registro das ações da igreja, né, dos eventos. Mas são posts que dão muitos comentários também, que tem muita retenção. Esses posts sobre doutrina. E não é nada que a gente vai ter que estudar os livros em grego e em hebraico. Não é nada disso. O trabalho não é nem sobre o nosso pastor. Ele entregou o material na nossa mão e a gente, como grupo, né, a gente foi definindo esses tópicos e trazendo os posts. Ele vai lá, lê, corrige e tudo mais, mas não está sobre ele para falar sobre doutrina, teologia séria e aprofundada e detalhada. Não. É do jeito que a gente encontra, já pronto, né? Que esse material está pronto. O outro material que a gente está usando agora é o sumário da doutrina cristã. Pronto, a gente só pega os recortes, coloca no post e coloca lá no Instagram. E quando a pessoa chega, tem esse material para se aprofundar e para entender um pouco mais. Para chegar no direct e perguntar, para chegar na igreja já perguntando as coisas às vezes, né? Esse é o material que a gente conseguiu fazer, pegando coisas já prontas da nossa igreja. E não sobrecarregando o nosso pastor. Era isso. Legal, obrigado, parabéns pela iniciativa aí. Talvez possa compartilhar depois outros momentos, mais ações. Mas sabe que isso que você comentou, nós temos às vezes uma sensação que a gente precisa criar muitas coisas novas, diferentes. A gente precisa, na verdade, criar talvez formas diferentes ou utilizar as formas diferentes que a plataforma oferece para que a gente entregue. A gente vai fazer reels, vai fazer post no feed, vai fazer um vídeo para o TikTok, mas o conteúdo pode ser o mesmo. De novo, se a gente for pegar os grandes players, eles tratam sempre dos mesmos 5 assuntos. Eles mudam sempre a forma de falar, ou a forma de postar, ou a forma criativa de colocar, mas eles não têm uma criatividade de conteúdo muito grande. Eles têm formas diferentes de comunicar. E aí o que vocês fazem é uma forma inteligente, de pegar um conteúdo que já existe e molda a linguagem dele para a rede, né? E isso funciona bem. A gente conseguiu fazer isso e a gente vai encontrando os locais para publicação. Não sei se mais alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta, alguma colaboração? Éder, eu perguntei sobre se precisa botar, por exemplo, a comunicação em um congresso fixado na parede. Programa fixado na parede. Seria interessante ou distribuir? Não, se eu tiver um congresso, eu acho que tudo é válido. Colocar ele na parede, colocar ele num caderno, colocar nas costas do crachá, tudo vai depender do evento, mas a gente coloca nos mais locais possíveis à disposição para a gente buscar rápido. Mandar no WhatsApp da galera para ter a mão. Então, acho que sim, um evento, a gente deve não só comunicar a programação na parede, mas todos os lugares possíveis. No caso das servas, né? Não. Isso, gente, não sei se mais alguém tem algum comentário. A gente poderia encerrar por aqui. Semana que vem, 8 horas, então, a gente volta. E aí, semana que vem, um pouco mais prático. Eu vou trazer um pouco mais de ferramenta, cronogramas, falar um pouco sobre as mídias, sobre essa questão de como funciona cada um dos ferramentas, das principais, né? Não todas, porque a gente tem muita ferramenta à disposição. Como a gente pode usar, como a gente pode pensar cada público. Também essa questão do algoritmo, né? A gente sempre quer pensar hackzinhos, mas talvez não seja o caminho pensar hackzinho. A gente tem umas formas de trabalhar. E aí, semana que vem, 8 horas, então, estamos de volta. Beleza, pessoal? Boa noite, obrigado pela presença de todo mundo. Vou deixar o material ali no Drive para todo mundo acompanhar. Semana que vem a gente volta aí, mão na massa. Não esqueçam do teminha, né?
Sim, foi gravado. Eu vou publicar todos os vídeos depois, ao longo da semana, para a gente poder acompanhar e retomar. Quem perguntou se vai ser disponibilizado. Vai sim.